Oi, bom dia. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho mais sobre a nossa revista, né, dar continuidade aos estudos, e hoje a gente vai falar sobre como controlar a ira. O texto base está lá em Efésios 4, versículo 17 ao versículo 32. E o autor propõe uma pergunta pra gente, né, que a gente possa responder ao final desse estudo, será que existe alguma situação e alguma maneira adequada da gente expressar a nossa ira sem pecar? Todos nós estamos suscetíveis a esse sentimento. A ira é comum a todos os humanos. E Paulo fala que a gente precisa irar, nós podemos nos irar, mas não pecar. E como que a gente faz isso? Jesus, ele passou por alguns momentos, né, aqui no seu ministério terreno, e a gente pode falar de dois momentos em especial que a Bíblia narra que Jesus se irou. O primeiro é muito conhecido, muito famoso, é aquele do templo, né, onde Jesus se dá conta que a casa de oração estava virando um mercado. Então ele fica bem irritado com toda aquela situação e expulsa os mercadores dali. O outro ponto, um outro momento, foi quando ele foi curar no sábado e os fariseus ficaram à espreita, né, esperando pegar Jesus em alguma falha, e Jesus se ira porque para eles era mais importante guardar o sábado do que curar, né, fazer um milagre, curar a mão do homem que estava atrofiada. Esse milagre está lá em Marcos 3. E também a Bíblia fala sobre a ira de Deus Pai, que Deus se ira. E esse é um texto muito conhecido, está lá em Romanos 1, que fala que a ira de Deus é manifesta de maneira que é revelada contra toda a impiedade, toda a injustiça dos homens. Porque desde a criação do mundo, os atributos de Deus se tornaram conhecidos, e conhecidos de maneira clara. A gente consegue enxergar Deus na sua criação, né? Na sua natureza, mas o homem rejeita isso. Então, a ira de Deus se manifesta assim porque os homens são considerados indesculpáveis perante Deus, porque conhecem a Deus, mas não o glorificam como Deus. Então, a ira de Deus produz justiça de Deus. Então, ele é capaz de julgar justos e injustos, ímpios e santos, com base nisso. Então, a ira dele é justificável, a ira dele é justa. E é diferente da nossa, né? É diferente da ira dos homens, que não produz justiça alguma, é fruto do nosso coração pecaminoso. Então, o primeiro ponto que a gente pode tratar é que o motivo da ira precisa ser justo. Será que Moisés deveria ficar indiferente quando desceu do monte e viu o povo imerso em idolatria, imerso em pecado? Se coloca no lugar de Moisés, o que você faria se depois de passar um tempão com Deus, um tempão ali só conversando com Deus e desfrutando da presença do Senhor, se quando você descesse do monte e visse o povo lá adorando o bezerro de ouro, o que você faria? Moisés pegou as tábuas da lei que tinha acabado de receber do Senhor e quebrou no chão. E Deus não repreendeu por isso, não repreendeu essa atitude de Moisés. Da mesma forma, a gente tem falado bastante sobre questões sociais, como um cristão deve se portar socialmente nesse tempo, e a gente falou sobre racismo, enfim, preconceito. Será que a gente deve ficar indiferente diante de uma injustiça que acontece na nossa frente, feita a um inocente, feita a um idoso, feita a uma criança ou algum indefeso? Particularmente, eu fico muito nervosa, né, quando presencio ou vivo uma situação de assédio, né? Você que é mulher e pega transporte público sabe o que eu tô falando. E é bastante incômodo, né? A gente sente um incômodo quando acontece isso e a gente vê na nossa frente, né, acontecendo. Então, será que a gente deve ficar indiferente diante disso? O que será? Qual deve ser a nossa atitude, né? O segundo ponto é que a ira precisa gerar em nós uma conduta adequada.
A gente tem tendência a perder nossa razão quando nos iramos. E a gente deve sempre se lembrar da maneira como Paulo corrigia as igrejas, né, nas cartas. Ele exortava, corrigia em amor. Né? Então a gente deve tomar cuidado para que a gente não demonstre a nossa ira através de uma agressão verbal ou uma agressão física. A agressão verbal é perigosa demais, não que a física não seja, mas a verbal é perigosa porque as nossas palavras ferem, né? E às vezes as pessoas guardam as nossas palavras para sempre. Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. O terceiro ponto é que a ira tem que ser mantida sob controle. E aqui a gente chega num ponto-chave que é o domínio próprio. Talvez esse seja um dos frutos do espírito mais difícil, um fruto do espírito mais difícil, né? Que é o domínio próprio, que é controlar os seus sentimentos, controlar suas emoções. E eu queria indicar um filme para você. Na verdade é um desenho, aproveita que você está de quarentena e vê esse desenho. É o Divertidamente. Conta a história de uma menina e no filme, eu não vou dar nenhum spoiler, mas a menina precisa lidar com as emoções dela. Então a gente vê o filme da perspectiva das emoções, não vê o filme da perspectiva da menina. Mas como as emoções, que são animadas, né, se portam nas diferentes situações da vida da Riley, que é a personagem principal. Então, quando você estiver aí de bobeira, já que você está de quarentena, vê o filme Divertidamente e depois me conta o que você achou. Uma coisa que eu aprendi no Celebrando a Recuperação, e tem sido muito boa para mim, é escrever um diário sobre aquilo que eu estou sentindo. Não necessariamente um diário, mas quando você estiver com muita raiva, em alguns momentos quando eu estou com muita raiva de alguma coisa ou irada com alguma situação, eu sento e escrevo tudo que eu estou sentindo, tudo que eu quero dizer, tudo que eu quero fazer. E eu me sinto muito mais leve, sabe? Depois que acaba, eu escrevo como se fosse uma carta para Deus. E aí eu saio dessa situação muito mais leve, muito mais calma, muito mais tranquila, porque ajuda a botar para fora todos os meus sentimentos. Fica uma dica para você, se você experimentar, né, passar por um momento desse, tenta colocar para fora os seus sentimentos escrevendo. Então, é uma dica. A gente precisa tomar cuidado também, e esse é um outro ponto, para não deixar que um pequeno momento de ira que pode ser resolvido ali rapidamente, na hora, se transforme em uma raiz de amargura, né? Um sentimento permanente. A Bíblia nos ensina a cuidar do nosso coração. E eu gosto muito dos versículos, particularmente, que falam a respeito de cuidar do coração. Porque a gente precisa tirar do nosso coração todo o sentimento que não agrada ao Senhor. Lá no Novo Testamento, a gente vê que Jesus fala, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, você expõe, você fala tudo aquilo que está dentro do seu coração. Então, se no seu coração só tiver coisa ruim, você só vai falar coisa ruim. Outra coisa é que aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então, a gente dá muito valor para algumas coisas e a gente precisa dar valor às coisas certas, porque o nosso coração está nessas coisas. E um versículo de Provérbios que eu gosto muito, que é o cuide do seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Então, se procedem as fontes da vida do seu coração, ele é muito importante. Então, cuide do seu coração. Não deixa para amanhã o que você pode resolver hoje. É aquele versículo, né? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Resolve tudo aquilo que você tem para resolver hoje. Você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe se amanhã você vai estar aqui ou se a pessoa que está brigada com você, né, que você está irada, vai estar aqui também. Então resolve tudo hoje. Resolve seus conflitos hoje. Não deixe para resolver amanhã. Não dorme sem resolver os seus conflitos. Não provoca. Seja respeitoso. Não ameace. Não seja inconveniente. Você é transformado pelo Espírito de Deus. Você deve ser um pequeno Cristo. Então não deixa essas emoções tomarem conta de você. Não deixa essas emoções te dominarem. Ok? Um outro ponto é que Paulo diz, termina esse capítulo no versículo 27 dizendo: não deem lugar ao diabo.
A ira, ela pode dar oportunidade para o inimigo exercer influência sobre nós. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Satanás, ele usa várias estratégias. Ele nos tenta, ele nos engana e ele nos acusa. Então, ele usa as nossas fraquezas e a gente acaba tentando justificar uma atitude pecaminosa, né, que a gente possa cometer por causa da tentação. Ele afasta os nossos olhos da verdade, confunde aquilo que a gente confunde o nosso julgamento, né? Fica comprometido, o nosso julgamento fica comprometido com a pessoa que nos aborreceu. E Satanás usa a acusação também. Quando a gente erra e quando a gente peca, ele tenta fazer com que a gente não creia na graça e no perdão de Deus. Mas eu preciso te lembrar que você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e você tem livre acesso ao Pai. Você tem livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Pelo sangue que Jesus Cristo derramou na cruz por você. Então, creia no perdão de Deus. Se você irar e pecar, creia que Jesus pode te perdoar. Creia que Deus pode te perdoar. Para terminar, eu queria te lembrar que a ira é uma obra da carne. E obras da carne e fruto do Espírito não podem viver em harmonia. A gente deve sempre se lembrar da vontade de Deus para os seus filhos, para nós, seu povo, que é ser santo, como Ele é santo. Então, que você possa viver no Espírito de Deus, viver no Espírito de forma que você nunca satisfaça os desejos da sua carne. Aqui a batalha é constante, a batalha é até Jesus voltar, ou até Ele nos chamar, mas que a gente consiga viver agradando sempre ao nosso Pai que está no céu. Um beijo para você e saudade de você.